Olá, eu sou Sérgio Martins e essa é mais uma edição do nosso programa Coisas do Alto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre casamentos complicados. E esse programa, a inspiração desse programa, foi o casal, muito meu amigo, Wagner e Sandra. Não que eles tenham um casamento complicado, muito antes pelo contrário, eles estão completando 25 anos de casado, de um casamento feliz, de um casamento assim bastante estável. E exatamente por conta disso, inspirado nesse casamento estável que eles mantêm, que eu decidi conversar um pouquinho, refletir um pouquinho a respeito de por que será que tem casamentos que são tão bons, tão agradáveis, tão estáveis mesmo, casamentos de companheirismo, casamento de cumplicidade, enquanto tem uns que são verdadeiros campos de batalha. A gente gostaria de poder jogar a culpa nos outros, né? E o primeiro grande culpado nessa história toda seria Deus. Por que será que Deus permite que alguns tenham um casamento tão feliz, enquanto que outros têm um casamento tão complicado? Mas eu tenho uma triste notícia a dar. Deus não tem nada a ver com isso. Esse é um problema exclusivamente nosso. Mas por que será? Então, será que algumas pessoas têm mais capacidade do que outras de lidar com as questões de um relacionamento? Também é por aí. A gente não pode esquecer que um casamento é a união de duas pessoas diferentes, com ambições diferentes, com pretensões diferentes, com formações diferentes. São duas individualidades, são duas pessoas que vão ter que se juntar, que vão ter que criar um clima de cumplicidade, eliminando as arestas que existem entre eles. E isso depende muito primeiro da nossa vontade, segundo também da nossa formação. Mas existem os outros complicadores aí nessa história. Nós sabemos que a família é o lugar onde que ocorrem os grandes resgates, onde que ocorrem os grandes acertos das vidas que nós já tivemos anteriormente. E o casamento não é diferente disso daí. O casamento é realmente a oportunidade de duas pessoas que se encontraram no caminho da vida de procurarem ajustar as suas diferenças. E muitas vezes a gente tende a pensar, as pessoas que não concordam ou não conhecem a questão espiritual, as pessoas tendem a pensar de que esses encontros que nós temos na nossa vida são encontros casuais, são encontros fortuitos, quando não é assim que acontece. A nossa união, na maior parte das vezes, a nossa união já foi decidida há muito tempo atrás. E não raro, nós mesmos participamos dessa decisão de virmos nesta encarnação e nos encontrarmos para nós podermos ajustar as nossas diferenças e resgatar os nossos probleminhas anteriores. E é por isso que existe aquele momento em que ocorre a magia, né, no encontro. Então a princesa que vem andando, de repente, olha para o seu príncipe encantado e o seu príncipe encantado também olha para a sua princesa e acontece a mágica do encontro, acontece a mágica da paixão. Porque o que une o casal no primeiro momento não é amor, o que une o casal no primeiro momento é a paixão. E a paixão acontece. E essa paixão percorre junto com o casal, ou alimenta o casal, durante a fase do namoro, durante a fase do conhecimento, até que esse casal se casa. E não raro acontece de que aqueles casais que se davam assim, aqueles dois que se davam tão bem na época de namoro, na época de noivado, de repente quando casa, o encanto acaba, simplesmente. A princesa vira uma bruxa e o príncipe vira um sapo. E aí é que começam os problemas. E é muito natural que aconteça isso, porque primeiro as pessoas precisam se juntar. Então existe um planejamento reencarnatório onde que as pessoas precisam se encontrar, precisam se juntar. E depois que essa união
aconteceu, bom, aí é que começa o jogo, aí é que começam os grandes problemas. E são grandes problemas. Problemas que ficam grandes em função de nós transformarmos eles num problema grande. Porque normalmente as coisas, as grandes discussões, as grandes brigas acontecem a partir de besteiras. Eu conheço um casal que discutia por conta do rolo do papel higiênico. Ele achava que ao colocar o rolo no recipiente adequado lá no banheiro, o papel deveria sair por cima do rolo, enquanto que ela tinha sido acostumada na sua casa, na casa de seus pais, que o papel saía por baixo do rolo. E isso era motivo de discussão. Pode parecer bobagem para você, pode parecer bobagem para mim, mas para eles não era. Para eles levavam aquilo a sério. Porque o grande problema é exatamente esse. Nós muitas vezes nos recusamos a abrir mão das nossas certezas, das nossas vontades, das nossas convicções em favor do outro. Existem casamentos que são planejados na espiritualidade, que são casamentos de missionários que vêm para cá ou com a missão de receber um espírito como filho para cuidar desse espírito ou de desenvolver alguma tarefa que seja muito importante para eles ou mesmo para a humanidade. Mas isso é raro. A imensa maioria dos casamentos, a imensa maioria das uniões são uniões de resgate, são uniões de readequação, são uniões de aprendizado. E nós, com o nosso egoísmo imenso, a gente se recusa a isso. A gente se recusa a ceder aquilo que nós precisamos ceder para poder manter um relacionamento saudável. E veja, eu aqui não estou falando em anulação. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam se anular, precisam abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, das suas convicções, em favor de se manter um casamento, de se manter uma união. Não é isso. O que é, na verdade, é que nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Se nós não fizermos isso, essa imposição da minha vontade sobre a vontade do outro não vai funcionar como um casal. E mesmo que o outro se submeta à minha vontade, isso não vai fazer com que o motivo cósmico de nós estarmos juntos possa acontecer ou possa ser solucionado. Eu conheço uma pessoa, e eu acho até que eu já contei essa história aqui antes. Eu conheço uma mulher que estava casada com um cara meio complicado, um cara meio difícil, e ela muito gentilmente falava: olha, eu aturo esse traste porque eu espero não ter que voltar na outra encarnação com ele. E ela infelizmente estava enganada, porque enquanto que ela se imaginava estar aturando o traste, ela não estava fazendo aquele esforço para que os dois se reencontrassem ou para que os dois se reequilibrassem. Simplesmente aturar um companheiro mais difícil, um companheiro mais complicado, não faz com que nossa missão seja resolvida, a nossa missão como casal seja resolvida. O que vai fazer com que nós consigamos superar a nossa prova, superar o nosso resgate, é exatamente conseguir desenvolver o amor, o respeito, a compreensão que nós precisamos ter uns pelos outros, e que começa dentro da nossa família, e que começa dentro do casamento. E é o respeito e a compreensão e o amor que nós, inclusive, passamos para os nossos filhos, porque eles precisam aprender conosco. O filho do lar equilibrado, ele tem uma maior possibilidade, uma maior probabilidade de vir a ser uma pessoa equilibrada e de também acabar formando uma família equilibrada. Em tudo isso é necessário essa base de compreensão, de aceitação, de ceder um pouco em relação ao outro. Porque as nossas uniões nesta nossa vida e nas várias vidas que nós tivemos, tem como única finalidade isso daí. Evidentemente, às vezes as pessoas, muito embora um dos lados tenha essa boa vontade
um dos lados tem esse desejo, o outro não tem, por qualquer motivo ele não quer, ele não se recusa a ter essa readequação, ter esse reencontro com a outra pessoa. Mas não há problema, a eternidade está aí para isso mesmo. Nós teremos sempre a oportunidade desse nosso reencontro, mas às vezes esse reencontro é um pouquinho difícil. É por isso que seria interessante que a gente tentasse resolver as nossas situações já nessa vida, porque nós estamos juntos, nós já conseguimos nos reencontrar, nós já conseguimos até combinar lá do outro lado de tentar acertar as nossas diferenças. Então vamos lá, é a grande oportunidade que nós temos. Evidentemente, se a coisa for assim, sem solução, evidentemente se não houver essa oportunidade, se as pessoas por qualquer motivo se recusarem a poder fazer esse reajuste, a poder fazer esse reencontro, e se as coisas ficarem de tal maneira insuportável, o melhor caminho é a separação. E o Espiritismo, ele não tem absolutamente nada contra a separação, contra o divórcio ou qualquer coisa assim. Muito antes, pelo contrário, se isso ajudar as pessoas a manterem um certo equilíbrio, se isso ajudar as pessoas a poder pelo menos se suportar, isso é extremamente válido. O grande problema é que muitas vezes as pessoas se separam e continuam naquela mesma vida de briga, de encrenca, de dificuldade. Quer dizer, ao invés de resolver o problema que estava tendo como casal, continuou com o problema como casal e criaram novos problemas agora como pessoas separadas. A gente vê muitas vezes os grandes dramas que são as pessoas que se separam e ficam brigando por causa de dinheiro, por causa de filho. Gente, estão arrumando para a sua cabeça. Tudo isso vai ser incluído na continha de vocês, porque na verdade o universo está aí para a gente ter equilíbrio. E se nós não nos reequilibrarmos por bem, muitas vezes nós vamos ter que nos reequilibrar por mal. Quando a gente fala que as pessoas vão ter uma nova oportunidade de reencontro, não significa necessariamente que essas pessoas venham novamente numa outra vida como marido e mulher. Às vezes a coisa vem de uma maneira, às vezes o laço precisa ser um pouco mais forte. Então é aí que surge o filho problema, aí é que surge o pai mais difícil ou a mãe mais complicada. E a gente pode se separar do marido, da mulher, mas a gente não consegue se separar de um pai ou de uma mãe. Eu não consigo me divorciar de um pai ou de uma mãe. Eu sou obrigado a ficar ali naquela situação. Percebe como essas coisas estão assim, muito juntas, muito entrelaçadas? E quando a gente começa a refletir um pouquinho sobre tudo isso, a gente começa a encontrar os motivos para os nossos sofrimentos, para os nossos dramas. Não tem nada de mágico, não tem nada de excepcional. Na verdade, isso daqui é uma coisa assim absolutamente lógica e principalmente está nas nossas mãos conseguir resolver essa situação. Você pode viver uma vida de casal complicada e tudo bem, vai assumir o encargo por isso. Pode ser como os meus amigos, como o Wagner e a Sandra, e terem um casamento assim absolutamente equilibrado, terem um casamento assim de união, terem um casamento de cumplicidade. E essas pessoas, elas estão resolvendo o seu problema. Essas pessoas, elas compreenderam o motivo delas estarem aqui, ainda que não a nível de consciência ou a nível lógico, mas a nível de emoção, eles estão resolvendo o problema deles. E quando eles voltarem numa nova encarnação, já vão voltar numa situação muito mais confortável do que essa. Dá para perceber como a gente muitas vezes nesta vida está criando a dificuldade que nós vamos encarar lá na frente? Não resolvemos o problema agora e estamos criando um novo problema lá na frente.
Se todos nós tivéssemos essa consciência, se todos nós tivéssemos essa certeza que eu tenho, a gente iria se esforçar um pouquinho mais para dar certo. É fácil? Não é fácil, não. Eu sou casado há quase 40 anos, tenho um ótimo casamento, não tenho o que me queixar, mas às vezes as coisas ficam complicadas e a gente sabe isso, todo casal sabe disso. Mas é nessa hora em que as coisas ficam complicadas que a gente precisa ter a serenidade de saber lidar com isso. E isso exige que a gente abra mão principalmente do nosso egoísmo. Isso exige que a gente deixe de olhar exclusivamente para o nosso umbigo. Isso exige que a gente, muitas vezes, sabendo que a gente está certo, sabendo que nós temos razão numa determinada situação, que nós possamos, em nome do objetivo maior, que é esse reencontro que nós precisamos ter, que nós possamos simplesmente nos calar, muitas vezes, aceitar uma coisa que muitas vezes não é tão agradável, mas é sempre pensando nesse objetivo maior, que é o nosso grande reencontro, que é o nosso grande reajuste. Então, fica a dica aí. Se você é um daqueles que está vivendo uma relação meio conturbada, se você é uma daquelas pessoas que vive uma relação de guerra, de sofrimento, de luta, vamos tentar pensar naquilo que cada um pode fazer para dar uma melhorada nisso, até para poder resolver essas situações com um único objetivo. E eu acho que esse tem que ser a nossa grande busca. E, na verdade, essa que é a grande preocupação, esse que é o grande objetivo desses vídeos que nós fazemos. O grande objetivo é que você seja feliz. Você está aqui para ser feliz. Você está aqui para ser feliz como pessoa, você está aqui para ser feliz como integrante de um casal, você está aqui para ser feliz como participante de uma família, mas você não pode esquecer, e isso eu falei inclusive no outro vídeo, que essa felicidade não é responsabilidade do outro. Essa felicidade é responsabilidade tua. É você que tem que procurar fazer isso. E para fazer isso, muitas vezes você é obrigado a abrir mão de determinadas coisas. Pensemos no objetivo maior. Pensemos no objetivo de sermos felizes não nesta encarnação, não nesta vida, mas de sermos felizes por toda a eternidade. Façamos como os meus amigos, o Wagner e a Sandra, que estão completando agora 25 anos de uma união fantástica. Esse vídeo, inclusive, é em comemoração a essa união, porque eles são exemplos para todos nós e a gente sempre tem que procurar seguir os bons exemplos. Eu agradeço pela sua atenção e desejo honestamente que você seja feliz com o seu companheiro, que você seja feliz com a sua companheira, porque é para isso que você está nesse mundo. Muito obrigado.